A Páscoa, ela é uma data comemorativa de algo que às vezes as pessoas acabam até esquecendo e a gente só se lembra de ovo da Páscoa. Para que eu tenho que dar? Qual o chocolate? Qual isso, aquilo? Mas qual é o simbolismo que tem por detrás de tudo isso? E é muito comum a gente ficar dentro de um ritual, porque a Páscoa é um ritual, e esquecermos o mito que está por detrás, o sentido que está por detrás. E aí as comemorações parece que vão ficando meio que vazias, e daí fica só um ovo pelo ovo, tem que dar o ovo só por dar, só para que lembre, mas o que é isso? Qual é este momento que está sendo reeditado na mente humana, no arquétipo humano? Que força é que está sendo iniciada dentro de nós? E que se a gente não tiver o mínimo de consciência e atenção, a gente meio que passa sem perceber. Não que essa força não vai ter uma atuação em nós, até terá, mas de uma forma muito pequena, porque você não abriu as suas comportas mentais, o seu coração, a sua percepção e entrou dentro desta energia de renovação. Quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de renovação. E quando você fala de renovação, você fala, renovar o quê? É renovar as suas ações, é renovar a sua mentalidade em relação à vida, é ampliar a sua capacidade de compreender o que é a vida na sua totalidade. Porque, veja, essa é a época em que nós estamos comemorando o quê? A ressurreição de Cristo. Você fala, o que pode significar a ressurreição de Cristo para nós? Então, ele morreu e depois ele viveu. Então, depois da morte dele, ele apareceu para os apóstolos. Então, ele trouxe o quê? A vida. A vida continua. E rompeu este paradigma que nós temos entre vida e morte. Esta terrível dualidade que nos faz sofrer. Como se a morte não pertencesse à vida. Sendo que vida e morte é um compêndio único, é uma totalidade. Então nós cindimos a nossa mente entre isto é vida e isto é morte. A hora que o seu corpo fenece, é como se você fenecesse e que tudo está acabado. E Jesus veio e nos disse que não, que nada está acabado, que ele ainda vive e vivia e vive entre todos. Então ele traz para a gente uma consciência de unidade. Então quando nós falamos em renovação, nós estamos falando em renovar a nossa consciência desta dualidade e trazermos ações concretas para a nossa unicidade. É uma ampliação de consciência muito grande. Onde você não fica entre um é outro, é branco, é preto, mas são cores do arco-íris, são todas as cores que existem. Onde você não fica mais nem no julgamento, nem na crítica, nem em cortes de achômetros, você traz uma inteireza. Ampliação de consciência, trazer um novo nível de um outro patamar, dentro de uma outra dimensão. Você consegue imaginar a sua vida nesta totalidade? Você consegue imaginar a morte sendo vida, tanto quanto o nascimento também nos remete à vida? Sendo que a morte é uma passagem da vida. E na nossa vida nós temos várias passagens. Você tem a passagem do nascimento, a primeira passagem, quando você sai, do útero da sua mãe e entra para cá, é uma passagem. Do mundo aquático para o mundo aéreo. Você tem a passagem da criança para a adolescência. Você tem a passagem da adolescência para o jovem adulto. Você tem a passagem do jovem adulto para o adulto. Você tem a passagem do batismo, você tem a passagem do casamento, são tudo passagens, são ritos de passagem. Você tem a passagem da maternidade, onde você se tornará mãe, se tornará pai. Você tem a passagem de se tornar avó. São passagens. Seu primeiro trabalho é uma passagem. É um rito de passagem.
Seu ingresso a uma faculdade ou um estudo é um rito de passagem, sua formação é outro rito de passagem. Então, a nossa vida ela é composta destes ritos de passagem, aonde se finda algo para se iniciar algo. Então, a gente está tão acostumado a chamar de vida tudo aquilo que podemos tocar, que quando nos deparamos diante da morte onde não podemos tocar, a gente diz que aquilo não é vida. E quando Jesus ressuscita e todos o veem, eles falam, nossa, ele ainda está vivo. E daí teve lá São Tomé que teve que tocar mesmo no dedinho dele, né, para poder acreditar que ele estava ali. Então olha a nossa necessidade de tocar a matéria. E o quanto que nós nos prendemos a esta matéria, ao que é material, ao que é tocável. E com isso a gente cria uma dualidade imensa das dimensões da nossa própria consciência. Da ampliação e percepção de todo um mundo cheio de vida que pulula entre todos nós. E daí na hora que você traz isso para a sua vida, né, para o seu dia a dia, você diz assim, o que é que está findando hoje? Qual ciclo que se finda hoje e que está dando início a um novo? Qual é a abertura mental que você tem para propiciar com que este fluxo de vida possa percorrer? Aqui a gente lembra muito dos apegos. Quando a gente está finalizando alguma coisa, a gente se gruda naquilo porque a gente acredita que não vai ter mais nada. E esses apegos, eles se dão até mesmo quando, sei lá, quando seus filhos casam. E daí você está tão apegado a eles dentro de casa e sendo seus filhos e sob a sua proteção, e de repente eles estão caminhando, indo, tocando a própria vida. E daí você fala, nossa, né? É a hora que muitos pais começam a se tornarem chatos para esses filhos, cobrando, você não vem, olha só, abandonou. E começa a ficar um grude ruim, porque acreditam que não vão ter mais os seus filhos. Não, daquele jeito não vão ter. Dentro do mesmo teto, ainda tendo que responder a vocês alguma coisa? Não, eles vão seguir o caminho deles, mas está iniciando uma outra relação. Então, todo fim é um impulso para um início. Só que para este impulso para o início, nós temos que ter esperança, fé, acreditar neste fluxo da vida. Quando a gente não acredita, a gente se apega. E se frustra, e se entristece demais e causa muita dor. Porque você está querendo reter algo que não dá para reter. Quando a gente para de reter, a gente entra no fluxo dessa abundância. E entrando no fluxo da abundância, a gente se renova, as nossas células se renovam, a nossa vida se renova, as situações se renovam. E este momento de Páscoa é um momento em que todo o astral está pulsando energias de renovação. As suas células se renovam constantemente. Você não tem mais aquelas célulazinhas vão morrendo, umas estão morrendo, outras estão nascendo. Isso não significa que está findando a vida do seu corpo, mas que é necessário que essas células morram para que as novas venham e te tragam mais energia. Então, a morte não é o fim. E nada da sua vida é um fim, mas ele é um contínuo existir. E dentro deste contínuo existir é que vem essa esperança de que se eu estou hoje ruim, se a minha vida hoje não está boa, é algo que eu estou passando, mas que isto também terá um fim e terá um início a algo novo. Quantas vezes a gente fica segurando situações difíceis, problemas, porque a gente acredita que não terá mais nada além, a gente não consegue nem mais acreditar numa melhora. Essa melhora passa a ser algo tão ilusório, porque olha só como está tudo ruim, dificilmente ficará bom. Então, estes conceitos nos criam numa dualidade, onde antes de você chegar e pensar assim, peraí, está ruim agora, é um momento que eu tenho que passar para ficar bom. Olha o processo do parto, né? É ruim, é dolorido, é ruim para a mãe, é ruim para o feto. Essa passagem, ela tem uma dor física, uma dor emocional, mas ambos têm fé e confiança na vida. E não se apegam àquele momento da dor física, porque sabem dessa continuidade da vida. Tanto não se apegam, que apesar de todas as dores, há pessoas que têm 2, 3, 4 filhos. O quanto que a gente esquece aquele momento da dor, porque você entra no fluxo da vida.
Então, não estique a sua dor, viva ela sabendo que ela tem um começo, meio e fim e que vem algo ali melhor dentro deste fluxo. E quando nós estamos nestes dias de Páscoa, onde você fala assim, o que é que eu vou poder fazer então para me renovar? É a hora que você fala qual é a consciência que eu preciso abrir para sair da dualidade e entrar na integridade. Nós estamos num momento histórico extremamente fenomenal, que é uma mudança do nosso DNA, uma mudança da nossa informação genética. E o que essa mudança está trazendo para nós? Ampliação de consciência, abertura dos nossos canais mentais. Estamos trazendo uma ampliação de um amor unificado. Então, quando nós falamos de ampliar a sua consciência, de trazer este renascimento, esta renovação, ressuscitar dentro de nós a vida eterna, ressuscitar dentro de nós a consciência deste amor incondicional, desta unidade. Você é um ser inteiro e uno. E a força da Páscoa vem para te trazer esta unidade também. Onde você sai dos polos, dor e alegria, e entra na unidade da vida plena de amor. E com isso você manda uma nova informação para as suas células. De que as coisas não são assim ou assado, mas que elas podem ser numa outra dimensão. E que essa dimensão você está entrando em contato com a sua consciência. E é esta consciência que está aflorando em todos nós. Percebe a consciência que você tem hoje de vida. E a consciência que os seus avós, tataravós tinham. Hoje a humanidade está galgando passos enormes em direção a esta consciência de unidade. E é por isso que o nosso DNA está se renovando. E é por isso que a nossa frequência vibracional do mundo está se renovando, a partir da ampliação da consciência de cada um. Estamos renascendo, estamos ressuscitando daquela vida onde a morte é o fim, para entrarmos na unidade da integração da vida e do existir eterno. Então a gente diz, Cristo vive e habita em todos nós. E você, na sua totalidade, também habita em várias dimensões. Assim como aqueles que também se foram desta materialidade, também habitam dentro do grande cosmo. Continuam em uma outra dimensão, de uma outra consciência, numa outra unidade, mas continuam, estão todos ali. Não os vejo, não os toco, mas estão. Você pode não ver e não tocar mais a criança que você foi, mas ela está aí. Está em você, está nas suas lembranças, na sua experiência, na sua energia, está na energia do universo. Ela não deixou de existir, ela continuou num existir contínuo. Então, a hora que você pega a vida e vê que ela é este contínuo e esta unidade, você traz um outro sabor, a expressão vida. E um outro sabor, a expressão morte. E a morte está dentro da vida. E a vida está dentro da morte. E ressuscitar significa isso. Ressuscitar a nossa consciência, que vai além da matéria e que entra em níveis dimensionais, universais, de uma total compreensão, que vai muito, muito além da objetividade com que vemos e tocamos. Então, o que eu quero é que, nestes dias de comemoração de Páscoa, você, no almoço com seus familiares, saiba que ali, naquela hora, você está vivenciando arquetipicamente todo este movimento histórico dentro do nosso universo e que está ativando todas as suas células e toda a sua mente para essa expansão de consciência para adentrar na unidade da totalidade. E que as pessoas que estão naquela mesa, junto com você, partilhando estes momentos, comemorando a Páscoa,
vocês estão comemorando a vida eterna que habita em todo ser vivo, que habita em todos nós. E daí você poder olhar para cada um desses participantes e saber que eles estão e estarão eternamente em você. E que você estará eternamente neles. E que este é um contínuo. Assim como Jesus está eternamente em todos nós. Olha a consciência ampliada, o desmembramento. E algo que se passou há milhões de anos ainda existe vivo em nós. Então não perca o mito deste rito e transforme o seu ovo de Páscoa num ovo que se abre para a unidade. E olha só que bacana, o ovo ele tem duas partes, né? Quando a gente pega ali o ovo de Páscoa. E ele inteirinho, ele é um ovo. Você partiu, né? Ele virou uma parte e outra. Então na hora que você dá um ovo, você nunca dá metade de um ovo para alguém. Você dá o ovo inteiro. Essa unidade. Então que esta unidade entre dentro do seu coração. Feliz Páscoa para você.